Bom dia! Eu sou Isa Pavão e hoje nós vamos falar sobre a mini-era glacial. Parece que a grande mídia disse que vai esquentar, mas o que os astrofísicos e os estudiosos, pesquisadores independentes e todas as informações dos centros de pesquisa, como o Centro de Pesquisa Tecnológico de Zigurates, a NASA e muitos outros observatórios comprovam que nós estamos à beira da mini-era glacial. Para explicar esse fenômeno galáctico que acontece com as interações do bailar da Terra nesse tecido cósmico e todas as intrincadas consequências dessas interações que nós vivemos agora, nós vamos conversar com o engenheiro, pesquisador Teodoro Gimenez. Teodoro, que está aqui conosco. Vou colocar aqui. Olá, Teodoro, tudo bem? E nós vamos, então, falar sobre essas interações. E a maior preocupação, porque nós estamos agora diante da Terceira Guerra Mundial, essa guerra de informações, enquanto na grande mídia falam muitos assuntos, parece que o que está acontecendo com as evidências na Terra, que nos parece que estamos dentro desse grande sistema cósmico, mostra esse relógio, esse intrincado relógio, mostra para nós que estamos realmente num momento muito difícil, que é a mini-era glacial. Teodoro, a gente gostaria então de saber as principais informações sobre essas provas da astrofísica que mostram para a gente a aproximação desse período gelado. Como vai? Oi, tudo bem? Bom dia. De fato, hoje, os pesquisadores, como físicos de plasma, pesquisadores independentes em geral, que se comunicam entre eles, estão chegando à mesma conclusão. Ou seja, nós estamos num momento específico do ciclo solar que tem a ver também com a entrada de raios cósmicos galácticos, e agora, há pouco tempo, nós tivemos o conhecimento de que as ondas gravitacionais também têm uma influência muito grande em tudo o que acontece no sistema Terra. Eu queria só fazer Então, nós vamos conversar hoje. Eu sei que essas evidências que estão acontecendo na Terra, essas provas, são muitas, e nós vamos conversar hoje, então, partindo aí dessas ondas gravitacionais, como a ciência chama, é isso? Nós vamos partir, na realidade, do ciclo solar, que interfere com raios cósmicos galácticos, e aí a onda gravitacional. O que eu posso falar é que muitos governos já estão bem a par da situação, porque, inclusive, um painel de científicos NASA, liderados pelo astrofísico Tony Phillips, há pouco tempo anunciou num jornal importante na Inglaterra e também nos... Oi? Acho que nós... Teodoro, se você pudesse repetir, eu acho que nós perdemos a conexão. Olá? Por quê? Nós estamos passando por 100 dias sem haver manchas solares. E isto tem causado no passado muitas alterações no clima e no comportamento da Terra. Inclusive o... Teodoro? Teodoro? Que a NASA está preocupada também com os astronautas, mas nós, a espécie humana, estamos preocupados com o que poderia causar essa variação de ciclo e o estado do Sol nesse momento pelo qual ele está passando. Bom, nós estamos, nesse momento, mostrando aqui no painel as variações do ciclo solar. É muito interessante verificar nos últimos picos solares
o que tem acontecido? Estou mostrando aqui o pico de 1991, em que temos um duplo pico, o que não tem acontecido anteriormente no nosso conhecimento da história recente. Em 91 nós tivemos um pico, depois teve uma diminuição e depois de novo um pico. Isso foi em 91 e de novo aconteceu por volta de 2001. Nós temos aqui um pico, uma diminuição da atividade e um outro pico. Isso começou a chamar a atenção de todos os cientistas que sempre ficam estudando o Sol. Mas o que aconteceu com o último pico, que foi em 2013? Bom, esse último pico também mostrou um comportamento similar. Ou seja, em vermelho, nós temos a previsão do que seria o pico, e aqui nós temos realmente o que aconteceu. Temos de novo um duplo pico. Então, o que está acontecendo nos últimos 3 picos, aqui estou mostrando de 2001, estou mostrando de 2013, estou mostrando o comportamento da emissão do Sol dentro do período de 11 anos, o que seria, o que é esperado. Nós estamos esperando o próximo pico, mais ou menos lá para 2025. Mas, se a gente olha esse gráfico, nós estamos percebendo que há uma curva, ou melhor, uma atividade descendente do Sol como um todo. E isso aconteceu nos últimos 3 picos, o que nos leva a verificar que o Sol está entrando realmente no mínimo minimorum, ou seja, que o Sol está entrando agora no ciclo 25 com a menor atividade das últimas 3 décadas. Eu queria fazer uma pergunta. O ciclo do Sol, você comentou que ele tem cerca de 11 anos, e isso desde que ele é acompanhado ou medido dessa atividade solar. O que diferencia essa menor atividade solar dentro de um comportamento maior do sistema Terra? O que influencia isso? Acho que as perguntas o Teodoro não ouviu. Teodoro, a gente perdeu a sua conexão. Não sei se você ouviu as perguntas que eu fiz aqui. Sim, eu ouvi em relação aos 3 últimos picos. E nós começamos a verificar o comportamento solar desde 1755. É por isso que agora nós estamos num ciclo número 25. E quando se diminui essa atividade solar, o que isso reflete para todos nós, o que se espera como consequência para o sistema Terra, para nós habitantes também? O que nós temos verificado pelo histórico do passado é que quando diminui a atividade solar, quando diminui a irradiação solar, isto permite com que raios cósmicos galácticos e todo tipo de onda consigam entrar na magnetosfera do sistema Terra. E aqui estou mostrando, então, esses raios cósmicos galácticos nessa divisão de raios que atingem a Terra. Nós temos o próton. Nesse ponto, nós temos aqui os neutrinos e nós temos os prótons e as partículas mais pesadas. Nós estamos mostrando aqui que quando tanto essas partículas mais pesadas quanto o fóton atingem a ionosfera, que é o último limite da magnetosfera da Terra,
tanto o fóton quanto essas partículas mais pesadas se dividem em partículas secundárias. O único que não se divide é o neutrino. Isto porque a massa do neutrino é tão pequena que ele consegue atravessar um espaço vazio entre o núcleo do átomo e a primeira órbita do elétron. Tenho falado sobre isso, mostrando que num campo de futebol, o núcleo seria do tamanho de uma bolinha de ping-pong e o primeiro elétron, a primeira órbita, estaria no limite do campo. Então, há um espaço vazio entre o núcleo e a primeira órbita do elétron. É nesse espaço que o neutrino consegue atravessar. E o neutrino atravessa tudo quanto é tipo de matéria e também nós, como seres humanos. Eu queria Agora, perguntar, eu queria só perguntar elásticos. Oi? Eu queria lhe fazer uma pergunta. Esse impacto dessas ondas que chegam, desses raios cósmicos que chegam, nessa menor atividade solar, o que traz para nós? O que isso significa para nós e nesse momento em que a gente está aqui estudando a mini era glacial? Você consegue ouvir? O que significa, como eu falei, que sim, o que significa é que quando temos menor atividade solar, nós temos a maior entrada de raios cósmicos galácticos. Eu estava falando, eu tinha mostrado aqui que esses raios cósmicos se dividem nesses 3 elementos, e aqui não mostrei um elemento que seriam as ondas gravitacionais, porque as ondas gravitacionais também viajam na velocidade da luz e atingem tudo que está no seu caminho. E eles funcionam da mesma forma que neutrino, ou seja, ele não tem resistência. Então, esses raios são os raios primários que, atingindo a ionosfera, se dividem em raios secundários. Então, aqui nós temos uma chuva de raios secundários que atingem também a Terra e também atingem o ser humano, milhares de raios secundários por centímetro quadrado. Agora, o que é interessante verificar é de onde vêm esses raios cósmicos galácticos. Eles vêm das supernovas, eventualmente do Big Bang, porque está sendo discutido a existência ou não do Big Bang, e dos buracos negros. É interessante verificar isso em relação às ondas gravitacionais. Nós temos os 2 núcleos dançando um em torno do outro. Essa dança dos núcleos vai criando ondas gravitacionais. E essas ondas gravitacionais, o que nós temos como verificação de onda é que entre um pico e o outro da onda, nós temos uma distância muito, muito grande. E o tipo de frequência e o tipo de longitude de onda em que viaja a onda gravitacional. Se nós olharmos a nossa galáxia, nós vemos vários braços da galáxia. O que importa é que nós estamos nesse ponto, nesse braço da galáxia, e as ondas que estão vindo e que podemos assemelhar o que são as ondas gravitacionais de um comportamento sinusoidal de onda é que estão atingindo aqui. Vejam, o Sol está aqui, a nossa ciência diz isso, o sistema Terra, então, está aqui. Essa onda gravitacional, o tempo todo, realmente, o sistema Terra. O que acontece é, se eu puxar, por exemplo, essa onda um pouco para a esquerda, ou seja, dependendo de onde ela se origina na distância, eu poderia ver que essa onda pode atingir todo o sistema Terra num movimento ascendente. Esse movimento ascendente é o que cria um impacto em todos os seres vivos e também os seres inanimados,
nos seres vivos, como ele atua numa frequência determinada, numa frequência ressonante, inclusive com a atividade mental, está causando um desequilíbrio já nesse momento que nós podemos verificar na humanidade como um todo. Muito bem, se essa onda atingiu na subida durante um certo tempo, e nós vamos ver o comprimento da onda que tem milhares e milhares de quilômetros, se eu puxar um pouquinho mais para a esquerda, essa onda poderia atingir o sistema Terra no pico. E aí, no pico, não haveria interferência de frequências com um ser vivo. Agora, se eu puxar mais um pouquinho para a esquerda, ou seja, se o início da onda for num ponto um pouco mais longínquo, nós veríamos que essa onda atingiria o sistema Terra na descendente. E o que nós esperamos é que os desequilíbrios que está havendo na humanidade, já que nós temos menos resistência à descompressão, seria um equilíbrio maior ainda do que está acontecendo agora. Porque nós, como toda matéria física, somos resistentes à compressão. Ou seja, se a onda passou anteriormente na ascendente para pegar o sistema Terra, então as frequências ressonantes com até o DNA fizeram com que tenha havido um desequilíbrio nas pessoas. Quando essa onda atingir no pico o sistema Terra, não teríamos mais frequências ressonantes com os seres vivos e haveria um certo equilíbrio. No momento em que a onda, e nós esperamos que isso aconteça logo, logo, no momento em que essa onda pegar o sistema Terra na descendente, nós vamos ter a influência de descompressão nos seres vivos. E nós, como toda a matéria, temos menos resistência à descompressão, e é por isso que esperamos um maior desequilíbrio na humanidade como um todo, porque a onda gravitacional atinge todo o sistema Terra, incluindo o Sol e todos os planetas, devido à longitude de onda dessa onda gravitacional. Então, nós temos aqui a influência. Essa onda, quando passa pelo sistema Terra, ela podemos assemelhar a uma onda de choque. E essa onda fica como uma impressão na passagem pelo sistema Terra. E aqui nós estamos vendo essa impressão nessa fotografia no sistema Terra que nós estamos colocando como sendo originário da passagem da onda gravitacional ou do que nós estamos chamando como onda moduladora pelo sistema Terra. Eu queria fazer uma pergunta. Então, é como se a gente tivesse essa onda passando e isso atinge, ela atinge também a nossa forma, não somente a nossa forma física, o nosso DNA, mas nossa forma de pensar. Então, conforme a gente está no impacto, como se a gente tivesse, aqui está ela está passando, ela empurra, ou ela tem uma menor compressão. Isso faz com que a gente pense, modifique a nossa capacidade de pensar e de compreensão, e além disso, cause também perturbações na própria física da Terra, na própria estrutura física, é isso? Isso aí é incrível, mas isso já foi previsto pelo Einstein, dizendo que a onda gravitacional interfere na malha espaço-tempo. Isto seria incrível, porque nós não tínhamos como comprovar isto. Eu vou mostrar que, de fato, ele interfere tanto fisicamente na matéria e tanto no ser humano em relação às frequências que são ressonantes até com o pensamento do ser humano. Então, eu mostrei aqui uma assinatura como se fosse uma onda de choque
que ficou durante algum tempo no sistema Terra. E, em relação a isso, nós temos aqui uma fotografia verdadeira da NASA. Essa fotografia é uma nova técnica da NASA para capturar as primeiras imagens no ar da interação de ondas de choque de 2 aviões supersônicos. São 2 aviões militares que voam informação. Então, nós estamos vendo aqui esse primeiro avião, que é um T-38 dos Estados Unidos, na medida que passa pela atmosfera do sistema Terra, ela cria uma onda de choque e vemos essa curvatura, essa assinatura da passagem quando ele atinge uma velocidade supersônica. Nós estamos vendo a ponta do primeiro avião e logo atrás nós estamos vendo esse segundo avião que também produz uma onda de choque, mas como esse primeiro avião já perturbou a atmosfera nesse momento, nós vemos um outro comportamento da onda. Esse comportamento da onda criada pelo nariz desse avião é diferente desse comportamento por detrás desse segundo avião. Então, nós vemos claramente essa diferença aqui na cauda desse primeiro avião e vemos essa diferença na cauda do segundo avião. Mas o que nos importa agora é a criação dessa onda de choque. Então, essa onda de choque realmente é uma assinatura de que algo perturbou o meio ambiente nesse momento. E hoje a gente já tem instrumentos, então, para mostrar que a chegada de ondas que vêm do espaço, que criam, então, essas assinaturas e que se aproximam do sistema Terra, e isso cria perturbações que nós vamos, que coincide, né, que o relógio do tempo coincide com a chegada dessas ondas. Pode ser que essas ondas estejam sempre chegando, nós não sabemos que elas estão chegando agora pelos instrumentos, é isso? E que vão causar, então, problemas ou diferentes comportamentos do pensamento, ou seja, a atitude das pessoas, e, além disso, comportamentos físicos. Exatamente. Nós estamos falando de ciclos cósmicos que se transformam, são, por exemplo, as ondas gravitacionais que estão atingindo a Terra. Eu acredito que momento a momento, porque nós vamos ver que tem várias fontes de ondas gravitacionais. É muito interessante compreender que os ciclos cósmicos interferem no sistema Terra como um todo. Isto é, influi também no próprio Sol, no seu comportamento de ciclos de 11 anos. Então, há uma correspondência direta entre os ciclos cósmicos, os ciclos da própria Terra e o comportamento no clima e no que pode acontecer e acontece com o ser humano. Aqui estou mostrando uma gráfica em que nós temos as ondas gravitacionais nesse ponto aqui em cima, como se fosse o período de tempo. Nós estamos vendo desde o início do universo até milissegundos. E aqui embaixo nós estamos vendo a frequência dessas ondas gravitacionais. Como nós aprendemos há pouco tempo de que a frequência do pensamento estaria em 0,3 Hz, é muito interessante verificar que essas ondas gravitacionais também podem se situar nessa banda de frequência de 0,3 Hz. Mas o que eu estou dizendo é que somente em 2015 nós tivemos a verificação prática de que realmente as ondas gravitacionais existem e que ele tem frequências e comprimentos de ondas bastante variados. O que eu quero dizer? Como nós somente agora, em setembro de 2015, os aparelhos chamados LIGO, que são interferômetros de laser,
que são utilizados para verificar. Nos Estados Unidos, no início, em Washington, nós temos um sistema LIGO, que são como uma L, com 4 quilômetros de longitude em cada braço. Nós temos um em Washington e o outro em Seattle. E um pouco interferômetro chamado Virgo, e mais novo ainda, nós temos também um na Alemanha. Em setembro de 2015, o aparelho, ou os aparelhos, observatórios que captaram foram aqueles 2 dos Estados Unidos, depois de muito estudo para limpar o ruído, o barulho cósmico, tanto que vem de fora quanto da própria Terra, chegaram então à conclusão de que, de fato, eram ondas gravitacionais e publicaram isso somente em fevereiro de 2016. Por que estou falando isso? Eu queria só entender. Então, esses bilhões que foram investidos nessas construções para investigar as ondas gravitacionais, que elas são conhecidas como ondas moduladoras, era exatamente para esse momento, porque essas ondas, ao chegar estas ondas moduladoras, elas são como um sinal, como um marcador de um ciclo, é isso? Dos ciclos da Terra? Por isso esse interesse dos governos e dos institutos de pesquisa em entender a aproximação dessas ondas moduladoras? Sim, o que nós podemos dizer é que eles interferem no comportamento da Terra e dos seres vivos. E como nós tivemos os interferômetros somente prontos um pouco antes de 2015, então, em 2015, nós realmente verificamos se essas ondas gravitacionais existem, mas o que estou mostrando e o que falei em relação à frequência é que esses interferômetros que existem na Terra conseguem somente medir de uma certa frequência para cima, mas nós sabemos que as ondas vêm em outro tipo de frequências. De novo, nós acreditamos que as ondas gravitacionais têm existido sempre, mas somente agora nós estamos chegando ao conhecimento delas. Em relação à frequência que eu falei, esse interferômetro terrestre somente chega até uma frequência de 1 Hz, vamos dizer assim. Se eu for procurar a frequências de 0,3 Hz, que seria 3 elevado a 10 a menos 1, está sendo colocado nesse ponto aqui, e somente interferômetros que estariam através de satélite em conjugação com a Terra poderiam medir essas frequências. É por isso que agora foram lançados, serão lançados, melhor, os satélites LISA, para verificar exatamente essas outras frequências de longitude de onda mais comprida e de frequência mais elevada, porque a longitude é sempre o inverso da frequência. Mas nós já chegamos à conclusão de que essas ondas medidas simplesmente estão dizendo, olha, onda gravitacional atinge a Terra, mas ainda não conseguimos medir na frequência do pensamento, mas sabemos agora que, de fato, essas ondas existem com essa frequência, é que nós não conseguimos medir ainda, mas podemos assegurar, por todo o nosso conhecimento, de que realmente elas já devem ter atingido o sistema Terra e a humanidade, é por isso que estamos verificando muitíssimo desequilíbrio em toda a humanidade. E vamos verificar ainda mais desequilíbrio. Esta conclusão... Eu queria fazer uma pergunta. Você falou muito da interferência dessas ondas moduladoras no ser humano. E essas ondas, que impacto elas podem ter no sistema Terra? O que detona esse relógio que a gente está vendo que é um relógio cósmico, né? O que aconteceu foi uma coisa incrível. Como é que a gente pode provar a distorção do espaço-tempo? Dessa malha, não é somente a malha magnética, é a malha completa de
espaço-tempo, ou seja, nós estamos falando de dimensões. Por incrível que pareça, isso foi comprovado no sistema LIGO, que tem no meio dos braços exatamente um espelho que divide o laser que vem de uma ponta, esse espelho está colocado no meio a 45 graus, divide então esse laser para uma das pontas e volta para a outra ponta. Mas o que aconteceu, e que todo mundo ficou muito surpreso, os cientistas, é que esse espelho que pesa 40 quilos foi deslocado no momento dessa onda gravitacional. Isso é uma questão completamente inesperada, incrível, mas de fato mostra que há uma distorção no espaço-tempo. É por isso que ele interfere também no sistema físico da própria Terra. Ora, se como ela é uma onda de longitude de milhares de quilômetros, para essa frequência que eu falei, de 0,Hz, e sabendo que ele viaja à velocidade da luz, uma equação muito simples da velocidade, que é a divisão do espaço percorrido pelo tempo, nós chegamos à conclusão de que a longitude de onda nessa frequência tem 1 milhão de quilômetros. Bom, 1 milhão de quilômetros sobrepassa a própria Terra e atinge todos os objetos, incluindo o Sol, na sua passagem. Ora, se ele mexeu o espaço-tempo nesse interferômetro, deslocando um espelho de 40 quilos, embora numa distância muito pequena, significa que ela interfere com a matéria. Interferindo com a matéria, interfere com todos os objetos que a gente consegue olhar, que, digamos, é 4% do que a gente conhece de matéria, porque existem outros 96% que nós enxergamos ou verificamos como sendo energia escura e matéria escura. Bom, se a onda gravitacional interfere em tudo na sua passagem, então é muito fácil concluir que ela interfere no universo inteiro, nessa passagem, tanto na matéria visível como na matéria que nós supomos não é visível, mas que existe no universo. Então, sabendo a comprovação dessa, mesmo que seja pequena, para 40 quilos, essa modificação, ela também interfere no magma, ela também pode interferir fazendo terremotos, ela também pode interferir no nosso, na parte física da Terra, criando o que a gente começa a ver agora, essas evidências desse chacoalhar diferente do que a Terra está passando agora, é isso? Para ser um pouco mais exato, a combinação de movimentos de onda gravitacional, raios cósmicos, cíclicos, galácticos e os próprios ciclos da Terra, essa combinação é que causa o que sempre acontece no sistema Terra em relação ao clima, incluindo mini-eras glaciais, que é o foco do que estamos falando. Uhum. Muito bem. O que nós estamos mostrando aqui foi exatamente o que aconteceu em setembro de 2015, no LIGO. Nós estamos vendo uma primeira onda que foi verificada, que tem uma duração de somente 0,3 segundos. Logo depois teve uma outra onda que teve uma duração de 1,6 segundos e uma última por volta de 0,3 segundos. Ou seja, são ondas que, de repente, interferem em tudo o que existe no seu caminho sem ter resistência, mas tem uma pequena duração. É por isso que nós vamos verificar de onde vieram essas ondas gravitacionais. Acredita-se que elas vieram com essa aqui é o registro da passagem dela. Acreditamos que ela venha da dança dos buracos negros, não somente disso. Então, veja uma coisa interessante. Aqui temos 2 buracos negros numa elipse em que eles começam a dançar, a bailar, um em torno do outro.
e nós temos esse registro frequencial de quando isto começa a acontecer. Isto é num primeiro momento. No segundo momento, eles já ficam interatuando muito mais de perto um com o outro e vemos que as frequências emitidas como ondas gravitacionais são maiores. Quando eles vão passando para uma terceira etapa, que seria a transformação desses dois buracos negros num único buraco negro, nós vemos que essas frequências se intensificam e no momento da transformação num único buraco, elas cessam, terminam de repente. Isto é o que foi dado verificar, então, nesses laboratórios LIGO nos Estados Unidos. Agora, aqui nós temos uma imagem do que seria um buraco negro aqui, um outro aqui, cada um emitindo as suas próprias ondas e mostrando essas interferências. Essas interferências que são gravadas como frequências através desses laboratórios LIGO. Muito bem, mas sabemos também que, através de uma interferometria muito grande, como se fosse uma super antena, utilizando a antena da Rádio Astrom, que é um sistema russo combinado com 15 estações na Terra, criaram uma super antena. Essa super antena verificou que ondas gravitacionais também são produzidas pelo núcleo das galáxias. E aqui nós temos uma imagem de um núcleo de uma galáxia emitindo todo tipo de energia, fotônicas ou de protônicas, partículas mais pesadas, e também as ondas gravitacionais. E aqui nós temos... Pode falar. Não, na próxima. Eu faço a pergunta depois. Bom, e aqui nós temos a terceira fonte, que seriam as gigantes vermelhas. Uma gigante vermelha é quando uma estrela consome, segundo a ciência nos diz, todo o hidrogênio do interior vai se transformando em hélio, e aí, então, ela começa a colapsar para dentro, mas isso produz um calor. Esse calor começa a atuar na parte externa da estrela. E essa parte externa, então, vai emitindo frequências que são na frequência do vermelho e transforma-se numa gigante vermelha. Aqui nós temos uma foto de uma gigante vermelha na constelação da Gralha. Essa gigante vermelha aqui é uma foto verdadeira e ela está emitindo ondas gravitacionais. Na mesma foto, nós vemos aqui uma galáxia bastante brilhante na mesma foto. Mas o que importa agora para nós é exatamente a emissão de ondas gravitacionais também por uma gigante vermelha. Então, tudo isso atinge o sistema Terra, que nós mostramos aqui na galáxia. Isso aqui seria o centro da galáxia e isso aqui seria o sistema Terra a mais ou menos 50 mil anos-luz do centro da galáxia. Então, o que está acontecendo é que todos esses raios cósmicos galácticos estão atingindo o sistema Terra, somada à onda gravitacional, e os raios cósmicos devido à mínima atividade solar. Isso está interferindo em tudo quanto é matéria e seres vivos do sistema Terra. Eu também estudei, e eu gostaria de saber se isso procede, que essas ondas moduladoras, elas podem usar uma constelação, por exemplo, como a de Pleiades, como um espelho e refletir para nós como um espelho magnético e reflete para nós essas ondas. Seria uma outra explicação da chegada dessas ondas moduladoras no sistema Terra? Isso procede? Sim, claro. O sistema Pleiades principal, o Sol central do sistema, que seria a Alcione, que é a estrela principal, poderia atuar de fato. Vamos supor que Alcione se situe por aqui.
Então, ela poderia refletir essas ondas do próprio centro da galáxia, refletir ou refratar na nuvem formada em torno delas e atingir a Terra. Então, isso, de fato, pode acontecer e é uma das coisas esperadas. E o impacto dessas ondas que a gente viu, tanto no pensamento quanto na Terra, e agora, juntando nesse relógio do sistema Terra, desse relógio maior, que com essa menor atividade solar, então, é que pode provocar uma série de perturbações físicas no planeta que vão levar ao que a gente hoje vem estudando da mini era glacial, muito diferente, então, do que a grande mídia tem falado. É isso? Isso começa a justificar o que nós estamos vendo na superfície, como são os ciclones, a formação do clima e até o degelo? Como isso funciona para essa mini era? E por que os cientistas já falam nesse resfriamento agora? De fato, isso já aconteceu no passado. É por isso que nós agora estamos falando que isso pode acontecer de novo. Porque no passado nós tivemos um mínimo de Maunder, que foi muito estudado, aconteceu de 1645 a 1715 e causou uma fome terrível na Europa, que levou inclusive à Revolução Francesa, já que a monarquia não conseguiu, de alguma forma, dar uma solução para a alimentação do povo. E isso aconteceu de novo em outro mínimo de 1790 a 1800 e pouco, chamado mínimo de Dalton. Mas nós tivemos vários esfriamentos da Terra nesse ponto. Esses foram muito estudados e nós sabemos que isso aconteceu devido aos isótopos dos raios cósmicos galácticos que entraram no sistema Terra, porque nesses anos, esse mínimo solar permitiu a entrada desses raios cósmicos galácticos que deixaram sua assinatura na Terra. Então, o que esse mínimo causou foi uma mini era glacial, uma mini era de esfriamento total. Naquela época também teve chuvas torrenciais, e isso foi grafado, foi anotado principalmente na Inglaterra, em Londres, já naquela época, sobretudo o que aconteceu. O que é interessante verificar é que, de fato, isto atinge o sistema Terra como um todo, a Terra fisicamente como um todo. Isso também levou à modificação de dinastias na própria China. Então, as provas das outras mini-eras glaciais ou dos últimos resfriamentos, como você citou, no mínimo de Maunder e o outro em 1700, é isso? O mínimo de Maunder foi de 1645 a 1715. E o outro que você citou? 1790 a 1810. Então, a prova que está no gelo, a partir dessas partículas que chegaram do espaço, e hoje elas estão grafadas no gelo, não é isso? Mostram que uma menor atividade solar e o impacto dessas ondas que chegam do espaço causam, sim, esse resfriamento. E que esse resfriamento, então, levou a mudanças sérias do governo. Por quê? Porque não havia comida. É isso? Exatamente, foi isso que aconteceu. Agora, acredito que nós estamos chegando ao final desta apresentação. Nós vamos mostrar quais são os isótopos que a gente verificou perfurando o gelo tanto no norte, no Ártico, quanto na Antártida, e temos outros movimentos cíclicos que acompanham esses movimentos esses ciclos cósmicos que atingem todo o sistema Terra. Entendi. Então, é por isso que os governos sabem e os governos acompanham, porque a procura por comida agora, ela é fundamental para os celeiros, eles precisam estar abastecidos pelo que virá. Então, isso, então, é a maior explicação dessa guerra de informações que nós estamos vivendo, e para quem está vivendo no Brasil,
sabe desse foco do interesse mundial no Brasil como um celeiro, como garantir as suas produções, e aí nós vemos os impactos de países de todo o mundo com muito interesse no agronegócio. E o que cabe a nós, então, é estudar tudo isso, manter os alimentos e saber dos impactos seríssimos que vai ter na temperatura. Mas eu acredito que essa conversa e saber mais dos outros impactos que essas ondas, a combinação das ondas gravitacionais com esse mínimo solar, da atividade solar que nós estamos presenciando, e todos os impactos que terão no clima, a gente pode, então, combinar para um próximo encontro? Temos muito ainda a falar nessa combinação dos cósmicos com os ciclos do próprio sistema Terra. Antes de terminar, eu tenho aqui algumas perguntas que vieram da Argentina. Se ela pergunta para poder fechar melhor essa live sobre o que a gente sabe sobre se há uma diferença entre essas ondas gravitacionais e o que a ciência lirarial, a nova ciência que agora está sendo divulgada, fala sobre as ondas moduladoras. Se há diferença ou se é a mesma coisa? Olha, o comportamento é exatamente isto. O que eu poderia dizer é que um comportamento da onda moduladora seria exatamente o comportamento da onda gravitacional. Ok. Ela pergunta se esse impacto que pode vir, que parte da reflexão ou da refração, como você comentou, que poderia vir das ondas que vêm do universo e podem ser refletidas ou refratadas por Pleiades. Se tem alguma diferença nisso e se tem como saber mais. Oi, voltou. Voltou. Ela pergunta sobre essa diferença de reflexão ou refração que você citou das ondas moduladoras que a Alcione ou como o centro de Pleiades poderiam servir como nós, como esse espelho para nós. Se há alguma diferença e se há como saber mais informações sobre isso. Sim, claro. Se você olhar um peixe na água, você pensa que está na sua frente, mas na realidade o peixe está em outro lugar. Isto é a refração. Isso depende porque a luz incidindo na água como um meio tem uma refração. Quando eu falei de refração, é que se eu considerar a estrela sem poeira nenhuma em volta, ela poderia simplesmente refletir, ou seja, a onda entra e sai num determinado ângulo, dependendo como o ângulo incidir. Se eu considerar poeira e plasma, que seria gás ionizado, eu poderia pensar que também a onda pode ser refratada da mesma forma que a visão do peixe na água, dependendo de onde você olha, ok? A última pergunta que eu tenho aqui é se quando os cientistas preveem essa chegada da mini era glacial, se é breve ou o que esperar desse momento, desse ciclo galáctico que nós estamos vendo aqui, desse ciclo do sistema Terra, que ele passa nesse bailar do tecido cósmico, se já há uma data para isso, porque os sinais, pelo visto, estão aqui já presentes, né? Oi, voltou para mim. Tá bem, eu vou repetir a pergunta. Existe uma pergunta da Bolívia, qual é a data prevista para quando se espera essa mini era glacial? Por todo o comportamento até agora, Acho que eu dou... Na parte mais importante da resposta, a gente não consegue ouvir. Vamos ver se a gente consegue Será em quanto tempo isso poderia acontecer? Teodoro, nós perdemos todas as suas explicações. Sim. E agora? Está me ouvindo? Agora nós estamos ouvindo, na resposta principal. Quando? Sim. Então, estou falando. Eu falei agora do ciclo cósmico. Falta falar dos ciclos do sistema Terra. Essa combinação é que vai nos levar à data provável desta mini era glacial.
por todas as informações que eu tenho, que nós temos as pesquisas, e a outra coisa importante é se nós teremos um sinal. Então, nós vamos falar na próxima que esse sinal poderia existir e vai nos indicar um certo período de tempo onde esta mini era glacial poderá acontecer. Tá ótimo, então está combinado e todos vocês estão convidados para a próxima live, onde o Teodoro vai explicar para todos nós os movimentos da atividade do sistema Terra que já comprovam essa chegada da mini era glacial. Então, não percam a próxima live com o Teodoro Gimenez. Teodoro, eu agradeço muito e a vocês nos vemos em breve. Muito obrigada. Até mais. Até mais.